Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos para adorar a Deus essa manhã. Eu não sei como você está, como foi a semana de vocês, mas acredito que todo mundo corre muito na semana, né? Sejam os adultos, sejam os jovens, sejam as crianças. A gente tem 1000 coisas para fazer, nós temos 1000 tarefas e parece que domingo a gente dá uma respirada, uma aliviada, né? Mas você é bem-vindo aqui. A gente se alegra de ver o rosto de vocês, a gente alegra, né, de vocês estarem aqui. Fiquem à vontade, né? E você possa, nessa hora, tá aquietando seu coraçãozinho, né? De um momento de se ligar ao Senhor, colocar todo o seu sentimento para Deus, pelo que você tem sentido, pelo que tem te preocupado, pelo que tem te tirado do sono. Entrega a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, mas Ele fará. Essa música do primeiro cântico fala: quando olho para a santidade, quando vejo toda a formosura, quando tudo se apaga devido ao teu esplendor, eu te adoro. Então que você possa, né, nessa manhã, estar centrado na entrega a Deus. Senhor, eu estou aqui, né? Não por merecimento meu, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor que a gente está aqui hoje, né? Então que a gente possa, essa manhã, estar adorando ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, é muito bom a gente estar aqui hoje, Senhor. Esse domingo que o Senhor nos dá, essa manhã que o Senhor nos concede, ó Deus, para estarmos aqui como irmãos, como amigos, como filhos do Senhor. Nessa hora nós queremos entregar nesse tempo, nós queremos entregar o nosso coração, Senhor Jesus, para te adorar. Ser presente aqui, ó Pai, Tu és bem-vindo aqui. Caminha aqui no meio de nós, Senhor Jesus. Nós pedimos, querido Deus, derrama o Teu amor, a Tua graça, Senhor Jesus, neste local, nesta manhã, querido Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez a nós no passado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor fará nas nossas vidas, Senhor Jesus. Nessa hora, Pai, entregamos o nosso coração. Aceita a adoração de cada um aqui, desde o mais pequenino ao mais experiente, Senhor Jesus. Nós queremos, em uma só voz, um só Espírito, te adorar, Senhor Jesus. Nós queremos te adorar e te louvar, em nome de Jesus. Amém. Eu te adoro. Vocês fiquem à vontade, se quiserem sentar, se quiserem ficar de pé. Agora vocês se cansarem, quiserem sentar, fiquem à vontade.
Jesus é capaz de salvar, capaz de curar, né? Capaz de nos trazer a paz. Né? Que você possa, em todos os momentos, estar lembrando do nome de Jesus. Né? Esse próximo cântico fala: só de ouvir sua voz, só de ouvir, só de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. viu na Bíblia, todos aqueles homens de fé, eles tiveram a vida fácil. A gente vê a história deles, a gente viu que eles não passaram por provações, que a vida deles, foi fácil. Não, muito pelo contrário. A gente vê pessoas que foram cativas, pessoas que passaram por grandes lutas, pessoas que perderam tudo, família, bens, pessoas que foram presas, a história de José, a história de Moisés, a história de Pedro, de Paulo, são pessoas que sofreram, Isaías, são pessoas que sofreram, que pagaram o preço, mas que serviram a Deus, que adoraram a Deus, que não negaram ao Senhor, Por isso que o nome deles está aqui na Bíblia, Como estamos nós, Como está a nossa vida? Nós passamos por provações, nós passamos por lutas grandes, mas que a gente possa, passar por provações, mas ser aprovado por Deus. Essas pessoas foram provadas e aprovadas por Deus, Então eu queria que vocês possam estar lembrando de estar adorando ao Senhor em todo o tempo, Esse cântico próximo é um cântico difícil. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti, em todo tempo adorarei a Ti. É difícil, Por toda a minha vida, por todos os meus dias adorarei ao Senhor, Mas que você possa, ter essa perseverança. Você possa, Senhor, me ajuda
ajuda a seguir teus caminhos, né? Eu quero te adorar todo o tempo, qualquer lugar, qualquer circunstância. Eu quero meu nome aqui também. Eu quero meu nome no livro da vida, enquanto eu respirar. Só teu nome é santo, Senhor. E das nações? Senhor,
te louvarei.
Espírito pode vir nos incomodar, nos fazer mudar, Senhor Deus, mudas deste caminho, de atitude, querido Deus, e nós pedimos ser sempre conosco, querido Deus. Obrigado porque nós podemos confiar, Senhor Jesus, plenamente em Ti, nós podemos confiar em todo momento, em qualquer situação, em Ti, Senhor Jesus. Pai amado, nós pedimos por este momento que vamos ouvir a Tua voz, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se conosco, ó Pai. Quebra, Senhor Jesus, as cadeias que nos amarram, Senhor Jesus. Quebra tudo aquilo que vem atrapalhar. Em nome de Jesus é que nós pedimos, Senhor Deus. Ser conosco, ser com o Val, que estará aqui trazendo a Tua mensagem, Senhor Jesus. Use esse servo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Não seja ele, mas seja o Senhor que nos traga a palavra. Seja os nossos irmãos do grupo japonês também, Senhor Jesus. O pastor que está na aula, está hoje lá, Senhor Deus. Seja com as crianças, com os professores da escola dominical também, ó Pai. Com tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos falar aqui, ser conosco. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Pai, nós agradecemos porque somos a tua igreja, cada pessoa que está aqui, tá? Porque o Senhor trouxe, o Senhor tem um propósito, e o Senhor tem uma alma muito grande pela vida de cada alma aqui, daqueles que também estão aqui. Mas em particular, de uma forma específica, esse povo que agora se reúne, peço que o Senhor derrame voz, a tua mensagem, que a gente possa entender a expressão do seu amor, a expressão do poder do Senhor, a expressão do interesse que o Senhor tem de cuidar e de tratar de cada uma das nossas almas. Por isso pedimos que os nossos corações se abram à tua voz, que a gente se livre de todo impedimento, de toda preocupação, daquilo que o inimigo vem usar os nossos ouvidos se calem a sua voz, Deus. Mas o Senhor derrama realmente, Pai, a presença da unção do Espírito Santo agora aqui, e
que o Senhor possa estar nos dirigindo nesses momentos ainda de adoração. Nós, como igreja, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que eu vou falar hoje é mais ou menos, tem a ver um pouco com aquilo que eu falei da última vez que eu estava aqui, sobre o cuidado de Deus, a figura, a imagem de Deus, quando ele disse que Deus ele era o pastor de ovelhas e que cuidar é uma parte que faz, é algo que faz parte da nossa fé. Antes de começar e a gente poder assim, se conectar, né? Falar conectar que a gente se conecta toda hora, eu queria passar um vídeo, tá? Um vídeo que a Santa Casa de São Paulo fez sobre doação de órgãos, tá? Só para explicar, porque o vídeo é muito rápido, todos vocês já foram numa fila em que vocês recebem uma senha para você ser atendido, né? A Santa Casa fez um vídeo em que dentro dessa senha ele tinha um número que correspondia a uma fila de doação de órgãos, tá? Havia dois números nessa senha, uma que se referia a você ser atendido no estabelecimento e um outro número que estava implícito porque qual era a sua posição se tivesse uma fila de espera sobre doação de órgãos. Dê uma olhada nesse vídeo. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 27951. O grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. É muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Esse vídeo tem sentido, claro, primeiro, alertar a gente sobre doação de órgãos, né? Aquilo que existe, a importância de como nós podemos ajudar, sendo doadores, sendo participantes dessa campanha de doação de órgãos. Mas talvez não, a razão que eu coloquei aqui, talvez para a gente sentir a necessidade de como existem pessoas que precisam ser curadas, precisam ser cuidadas, pessoas que de alguma forma estão esperando uma cura disso da vida dessas pessoas. E eu coloquei esse vídeo para a gente começar a entender mais ou menos, lembrar daquilo que nós falamos. Quando o Senhor falou em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Quando Deus escolheu a imagem de seu pastor, né? A primeira imagem que ele adotou, ele tomou para explicar quem ele era, ele estava dizendo que era pastor, ele estava deixando bem claro que ele era um pastor de ovelhas. Tá? Nós vimos que ovelhas são os animais mais assim, dependentes de um guia, são os animais mais dependentes de alguém que conduza ele, que proteja. Por isso que Salmos ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Tá?
Deus estava dizendo que Ele era o pastor, nós somos ovelhas deles, nós somos do seu rebanho. A ovelha é o animal mais dependente, mais precisa de orientação, precisa de direção, de uma pessoa que conduza ele. Nós não vemos leões, né, precisando de pastor, nós não vemos lobos precisando de pastor. Mas quando Deus adotou essa imagem de pastor, Ele estava deixando de cuidar um dos outros. Era uma parte muito importante dentro da nossa vida com Deus. Deus cuida de nós, nós como ovelhas somos cuidados por Deus, mas ao mesmo tempo nós cuidamos uns dos outros. Tá? Deus deixa bem claro, Ele é pastor, e que nós somos ovelhas, nós somos totalmente dependentes do pastor. Nós precisamos do cuidado. E da mesma forma como Deus cuida de nós, nós somos cuidados por Ele. Deus deixa bem claro que a igreja se cuida um do outro também. Falei também o exemplo de um homem, Henry Nouwen, né? Henry Nouwen, ele é um homem, um sacerdote católico. Ele recebeu vários prêmios, conquistou tudo que era a premiação que ele podia ter como um sacerdote. Só que um dia ele tem uma crise existencial, assim, ele questiona aquilo que ele está fazendo, e ele decide largar tudo. Ele vai lá para o Canadá e ele cuida de um menino chamado Adam. Adam é um deficiente mental, ele largou todo o seu status e foi lá cuidar. Ele dedicou os últimos dias da vida dele, os últimos anos da vida dele, justamente para cuidar de Adam. E aí ele conclui no livro dizendo: cuidado é algo diferente da cura. Cura significa mudança. Um médico, um advogado, um guia espiritual, um assistente social, todos querem usar suas habilidades profissionais para provocar mudanças na vida de pessoas. Eles são pagos por qualquer tipo de cura que possa produzir, mas cura, desejável que seja, pode facilmente tornar-se impetuosa, manipuladora e até mesmo destrutiva, se não for acompanhada de cuidado. Cuidar é estar junto, gritar junto, sofrer junto, sentir junto. Cuidado é compaixão. Ele confirma a verdade de que a outra pessoa é o meu irmão ou irmã, humano, mortal, vulnerável como eu sou. Quando o cuidado da nossa primeira preocupação, a cura pode ser recebida como um presente. Muitas vezes não somos capazes de curar, mas somos sempre capazes de cuidar. Cuidar é ser humano. Ele dizia que de todo o tempo que ele cuidou, ele deixa bem claro que muitas vezes você pode cuidar da pessoa. E pode ser até que no final desse cuidado que você tem, a cura chegue. Mas pode também ser que a cura não venha. E que nós não somos capazes de curar alguém. Mas todos nós aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós somos capazes de cuidar de alguém. Tá? Você pode, talvez, cuidar bastante de uma pessoa, esperando, ansiando para que essa pessoa possa ser curada. Mas ele não descobriu, olha, ele cuidou de Adam a vida toda, talvez imaginando que talvez um dia o Adam iria ser curado. Mas ele entendeu que Adam não iria ser curado. Mas que da parte dele, ele teria que cuidar de Adam. Tá? Então nós não somos capazes de curar, mas todos nós somos capazes de cuidar. Cuidar uns dos outros, cuidar dos irmãos, das irmãs, de outras pessoas. Cuidar, quando Deus escolheu a figura do pastor, ele estava deixando bem claro que essa parte de cuidar é algo que faz parte da nossa fé. A figura do pastor que Jesus adotou, que a Bíblia adota no Velho Testamento, é também uma figura que Jesus adotou. João 10, ele fala que eu sou o bom pastor, e o bom pastor, as ovelhas conhecem o bom pastor. A
figura do bom pastor, de um pastor, né? Qualquer pastor na época de Jesus, era a figura assim, pastor não era uma profissão assim, que tinha status ou que despertava desejo das pessoas de serem pastor. Pastor era uma coisa bem rude, tá? Pastor é um serviço mais assim, se você não conseguir fazer nada na sua vida, você iria ser pastor de ovelha, tá? Então, em último caso, você acaba sendo pastor. Jesus, quando fala que ele é um pastor, ele cria, talvez despertava assim nas pessoas daquela época uma indagação, um questionamento muito grande. Tá? Como é que o Messias, aquele que eles esperavam, que ia ser o grande libertador, como é que ele veio na figura de um pastor? Tá? O povo esperava pela redenção de Israel. E a imagem que eles tinham de quem seria esse redentor, de quem seria esse Messias, aquilo que eles conheciam de Isaías 9, 6 e 7. Que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ou seja, uma promessa que eles sabiam que eles tinham, a palavra de Deus é que Jesus, o Messias, iria ser o grande libertador, iria ser o grande rei de todo o povo. Então eles imaginavam que quando Jesus viesse, Jesus seria talvez com um grande exército, né, todo armado, capaz de vencer todo o povo romano, todo o povo grego. Os judeus seriam libertados do domínio dos romanos, e eles seriam de novo uma nação forte, constituída. Mas Jesus, ele vem, ele aparece, ele nasce numa manjedoura, ele vem como um homem simples, né, fraco, filho de um carpinteiro. Tá? Então isso contradizia a toda a expectativa, a toda a esperança que eles tinham em relação ao Messias que estava chegando. Tá? E a gente percebe dentro da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, que a figura de Jesus muitas vezes não era bem entendida. Muitas vezes a expectativa que eles tinham não correspondiam com o que eles viam em Jesus. Porque todos eles esperavam um Deus de poder. Todos os judeus esperavam que Jesus fosse um homem forte, um grande general, um grande comandante de um exército, que fosse fazer essa grande batalha. Essa mesma dificuldade que a gente via na época dos evangelhos, talvez a gente sinta de alguma forma, a gente tem dentro de nós em relação aos dias de hoje também. Hoje nós vivemos na era dos heróis, dos ídolos e das celebridades. Nós somos carentes de ídolos. Né? Chega um cidadão, inventa uma dança, coloca no YouTube, canta uma letra que o coreano ninguém entende, né? Mas ele bomba, ele virou o grande ídolo de todo mundo. O mundo inteiro tem ele como ídolo. Então nós somos carentes de ídolos. Tá? Na mesma velocidade que a gente adota um ídolo, esse ídolo ele se vai rápido também. Nós estamos na época assim que tudo é descartável. Mas a todo momento nós estamos procurando ídolos nas nossas vidas. Tá? E ao mesmo tempo também nós vivemos na época dos heróis, dos grandes heróis. Tá? Se vocês notarem nos últimos anos, quantos filmes apareceram em relação aos super-heróis, Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América e muitos mais que a gente vê no dia de hoje. Tá? Nós queremos ver super-heróis, nós temos o desejo que os super-heróis apareçam na nossa vida e que ele tenha poder de resolver grandes os problemas que nós temos. Existe uma declaração de Filipe Yancey, ele diz assim: o mundo não consegue superar o enorme abismo entre o que espera de Deus e o que Deus lhe ofereceu em Jesus. Existe um abismo daquilo que Deus fez em Jesus
e a expectativa que nós temos em relação a Jesus. Da mesma forma, naquela época, eles queriam um Deus de poder, né? E só interessava a eles ter um Deus de poder. Hoje, de uma forma semelhante também, nós queremos ter um Deus de poder. A nós, às vezes, muitas vezes, só interessa se Deus é um Deus de poder. Tá? Existem vários cânticos, né, que mostram que a gente espera um Deus do milagre, um Deus espetacular, um Deus de poder, um Deus do sobrenatural. Existe uma música que diz assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A outra ele diz: o meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você. Não estamos aqui criticando leis, não estamos aqui dizendo que está errado, não. Né? Mas em muitas músicas que nós aqui, que nós cantamos, fica bem claro que o que a gente deseja e o que a gente espera é um Deus dos milagres, é um Deus do poder, é um Deus que tem o poder, que você olha para Ele, Deus vem assim com poder e resolva tudo na sua vida e fala: acabou, resolveu, beleza, estou zerado agora. Né? De alguma forma é isso que a gente espera de Deus, de alguma forma é isso que nós queremos que Deus venha fazer. E isso é bem claro hoje, se você notar em várias igrejas evangélicas, como eles enfatizam isso, né? Que Deus tem poder, que Deus vai fazer isso, que Deus vai mudar, que Deus vai te dar isso, que Deus vai tirar aquilo, que Deus vai te colocar outra coisa na sua vida. Isso é uma coisa que nós enfatizamos muito. Nós falamos muito de Deus. E nós queremos. É isso que nós queremos. E quando você ora, quando você está passando por uma situação, Deus venha com o poder dele, ele intervenha, ele faça uma mudança, uma transformação e resolva todos os problemas que você tem. Nós temos essa expectativa que Deus ele venha operar e fazer essas grandes mudanças. A palavra de Deus é repleta, se você olhar e ler, você vai ver que nós temos várias citações, várias passagens que mostram realmente esse poder de Deus. Deus atravessando sobre o Mar Vermelho, abrindo, dando passagem ao povo de Israel, Deus fazendo chover, Deus primeiro fazendo chover direto até que a água cubra tudo, toda a terra. Né? Mas por outro lado, nós vemos Deus também fazendo vir uma grande seca por um grande momento. A gente vê em situações que Deus ele ressuscita um filho de uma mulher, nós vemos Deus ressuscitando Lázaro. A Bíblia é bem claro que Deus é um Deus de poder. Mas existe uma coisa que a gente não pode ignorar, que a palavra de Deus deixa bem claro que existe. E existe o lado humano de Deus. Tá? Nós falamos do Deus de poder, mas a Bíblia deixa bem claro que existe o Deus que se fez homem também. Quando Jesus veio numa manjedoura, nasceu numa manjedoura, nós celebramos o Natal alguns dias atrás, ele nasceu na manjedoura e se fez homem, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele, quando ele se fez homem, ele colocou dentro dele, né? Ele adotou em sua vida várias características do lado humano de Deus também. E o erro o problema é quando a gente só pensa no Deus que tem poder. A gente só pensa que Deus é esse Deus que vai fazer milagres e fazer alguma coisa na nossa vida. Mas nós ignoramos o lado humano de Deus. Existe uma passagem em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, em que Paulo explica direitinho, ele fala dessa situação, do Deus que se fez homem. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, a gente pode acompanhar na frente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e
foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Existe um contraste, tá? Um grande contraste entre aquilo que nós queremos e aquilo que Deus fez. O ser humano, criar a imagem e semelhança de Deus, ele deseja ser igual a Deus. Jesus, por outro lado, ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante ao homem. Esse é o grande contraste, né? Jesus, ele deixa a glória de Deus, o poder de Deus, ele se destitui de poder e se vem para se fazer homem no meio de nós. E nós, em todo momento, a gente quer ser semelhante a Deus, a gente quer ter o poder de Deus, de querer poder resolver as coisas com o poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele sentiu fome. Jesus foi tentado no deserto, diz uma passagem que ele fala que ele sentiu fome. Jesus, ele sentiu sede também, tinha sarna de sede, tem uma passagem que ele pede água. Ele sentiu cansaço também, todo ser humano tinha cansaço. Aquela passagem, quando ele acalma a tempestade, ele fala que Jesus ele estava dormindo porque ele estava cansado. Jesus, ele sentiu dor também, né? Crucificação, quando os pregos foram pregados na mão dele, Jesus ele sentiu dor, ele sentiu solidão também. Uma passagem que ele fala: Deus meu, por quem me desamparaste? Naquela hora Jesus ele se sente sozinho, ele sentiu indignação, muitas vezes ele se revoltou, ele não se conformou com situações, ele ficou indignado com coisas que ele via. Ele sofreu tentações também, né? As tentações que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos. Jesus ele sofreu essas tentações. Jesus ele chorou de tristeza também. Quando Lázaro, ele vê Lázaro, ele sabe que Lázaro morreu, Jesus ele chora naquela situação. Jesus também morreu, ele morreu crucificado também, tá? Jesus ele passou por todas essas coisas. Hebreus 4, versículo 15, ele diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo esse tipo de tentação, porém sem pecado. As pessoas dizem que provavelmente Jesus ele sofreu tentação sexual. Se ele passou por tudo aquilo que nós passamos, nós sofreu todas as tentações que nós passamos, Jesus ele passou também por essa tentação de ser, de desejar alguém, mas ele passou por isso e venceu. Tá? Jesus existe hoje, também tivesse um carro que enfrentasse o trânsito da marginal ou da nossa cidade, provavelmente talvez Jesus fosse tentado a discutir no trânsito e brigar no trânsito. Porque Jesus ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Tá? Mas também a palavra de Deus ele fala que Jesus não fez tudo para todos. Muitas vezes Deus ele agiu sem fazer nenhum milagre. Muitas vezes Deus age sem operar milagres na nossa vida. Se a gente lembrar que quando Jesus ele estava na cruz, ele estava crucificado, ao lado dele haviam 2 ladrões, um deles fala: olha Jesus, se o Senhor é o rei, né? Se o Senhor é o Deus, se livra daqui e sai andando daqui. Jesus não fez isso.
Existe uma outra passagem, bem, quando Jesus está sendo tentado no deserto, o inimigo fala: você é Deus, né? Se tem fome, pega essas pedras e transforma em pães e sacia a sua fome também. Mas Deus, Jesus, Ele não fez isso também. Deus não deve ser reconhecido apenas nos seus milagres, mas também na ausência desses milagres também. A gente tem que entender que Deus não está operando somente quando na sua vida acontece uma manifestação de poder ou algum milagre que aconteça. Mas muitas vezes também Deus está operando quando não existe essa manifestação de poder ou não existe essa expressão de um milagre de Deus. Tá? Jesus é uma pessoa, Ele se fez homem e Ele passou por tudo aquilo que cada um de vocês aqui passa, ou tem passado, ou passou. Tá? Ele entende que quando Jesus ele se fez homem, Ele se fez justamente para entender aquilo que todos nós passamos e a situação que nós enfrentamos. Às vezes a gente passa por situações e talvez você esteja passando, você passou, você não enxerga, não consegue enxergar a luz do fim do túnel. Né? Você olha para frente e só tem escuridão, você não sabe o que vai acontecer. Mas muitas vezes, né, a gente passa por situações que começam por duas razões. Né? Assim como Jesus enfrentou essas situações para entender o que o ser humano passa, às vezes a gente passa por situações para que a gente possa entender que um outro irmão está sofrendo também. Talvez você enfrente uma situação hoje, para que no futuro você possa entender alguém que passa pela mesma situação. Porque às vezes quando você está numa situação difícil, você tem problema, não adianta você chegar para a pessoa e falar: olha, entrega tudo para Deus, põe tudo no altar do Senhor, deixa o Senhor agir, né? Confia nele. Mas às vezes a gente precisa, quando nós estamos nessas situações, alguém que chega e fala assim: olha, eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está passando, eu já passei por isso, ajuda a carregar o que você está passando, junto vamos levar diante do Senhor. Muitas vezes a gente passa por essa situação. Nós precisamos de pessoas, talvez, que não cheguem de mim e falem assim: ó, entregue para o Senhor, deixe Deus agir na sua vida. Mas às vezes a gente precisa de pessoas que falam, entendem o que você está passando, chorem junto com você, leve isso e coloque diante do altar do Senhor. Alguém já disse uma vez que a pessoa questionou: Senhor, onde o Senhor estava quando meu filho adoeceu e precisava do Senhor para se curar? E Deus respondeu: olha, eu estava no mesmo lugar onde eu sempre estava, quando o meu filho também foi crucificado e morreu. Deus é um Deus, Ele sabe, Ele entende aquilo que nós passamos. Quem adora o Deus só dos milagres pode estar fazendo uma adoração de forma errada. Quem adora o Deus que só opera, se manifesta, se revela através de poderes, talvez a gente esteja adorando o Deus errado. Forçando um pouco uma analogia, aquele que buscou somente o poder de Deus, quis somente o poder de Deus, sabe quem foi? Foi o diabo. O diabo, ele queria ser igual a Deus, ele queria somente o poder de Deus. Mas Jesus ele é o poder, é o amor destituído de poder. Jesus, ele tem o poder, ele deixa o poder, ele vem pelo amor aos homens. Existe um texto famoso de Agostinho, e ele diz assim: Criador do homem tornou-se homem para que ele, o governante das estrelas, pudesse mamar no peito de sua mãe, para que o bom pudesse ter fome, a fonte e sede, para que a luz dormisse, o caminho ficasse cansado em sua caminhada, para que a verdade pudesse ser acusado de falso testemunho. O Mestre
fosse açoitado com chicote, o fundamento fosse levado sobre o bem, a força enfraquecesse, o médico fosse ferido, para que a vida pudesse morrer. Deus, o Criador, o Senhor dos Senhores, se faz homem, ele vem na forma de um bebê. Ele tem fome, ele tem sede, apesar de ser o pão, apesar de ser a fonte de água viva, ele fica cansado em sua caminhada, ele é acusado de falso testemunho, ele foi açoitado com chicote. Né? Ele sendo força, ele enfraqueceu-se, ele sendo grande médico, ele ficou ferido, para que desse a vida, para que a vida pudesse morrer. Ele foi crucificado na cruz. Esse é o Deus, tá? É o Deus dos deuses dos milagres. Jesus é o Deus, nosso Deus é o Deus do poder, nosso Deus é o Deus que tem poder para fazer grandes coisas. Mas existe o lado do nome de Deus, que a gente não pode ignorar. E que muitas vezes, quando nós estamos vendo na nossa vida, a gente não vê nenhuma manifestação de poder, nenhuma manifestação de mudança, nenhuma manifestação de grandes respostas, não quer dizer que Deus ele não está agindo, não quer dizer que Deus não está operando. Se a gente não consegue adorar Deus nessas situações em que Deus ele prefere se calar, ele prefere não agir, mas ele continua sendo Deus, ele fala principalmente que entende o que cada um de nós passamos, né? Nós fazemos uma adoração de uma forma errada. Filipenses capítulo 2, um pouquinho antes desse texto de capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 e 5, ele fala que Jesus ele se faz o Deus de mundo. Ele não busca os seus próprios interesses. Existe uma frase que diz que quando a gente sobe a escada do sucesso correndo, a gente só pensa em subir para cima, né? A gente só quer alcançar grandes coisas. A frase diz que quando a gente sobe a escada do sucesso correndo, talvez você não vá ver Jesus descendo a escada. Você pode estar subindo tão rápido a escada, você não vê que Jesus ele vem na contramão dessa escada e ele vem descendo. Tá? Então, às vezes, a gente não pensa só em subir, em ter, em conseguir alguma coisa. Mas a imagem e a semelhança de Deus, às vezes a gente tem que se dar, ceder e se esvaziar também. Deixa eu fazer uma... Pode estar aí? Deixa eu não cair, pode que eu não tá. Tá? Pode estar aí? Pode chamar um pouquinho? Rapidinho. Eu vou fazer uma ilustração aqui com o Marcelo e com a Tati. Não é acusação, tá? Por favor, não achar que eu estou querendo fazer... Chega aqui, Marcelo. Marcelo está de pé. Todo mundo está vendo o Marcelo lá, né? Está vendo lá, Marcelo lá. Eu vou... Não é gozação, tá, pessoal? Eu vou fazer batata com o Marcelo, que eu conheço. Aí eu vou perguntar para a Tati. Tati, o Marcelo é bonito? Ele é lindo, né? Obrigado. Está falando que o Marcelo é lindo, né? Mas a gente tem que entender que nós, assim como o Marcelo é lindo, dizendo a Tati, né? Ele é, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Assim como o Marcelo é a imagem e semelhança de Deus, todos nós aqui somos a imagem e semelhança de Deus. E aí existe um questionamento, não um questionamento, mas algumas afirmações que a gente esquece, né?
Assim como a gente fala que Marcelo, um homem bonito, ele é semelhante a Deus, muitas vezes nós esquecemos que talvez um andarilho, um pedinte, ou um drogado que estava na Cracolândia, também ele é a imagem e semelhança de Deus. E todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem costume de dizer, endeusar, muitas vezes significa quando a pessoa é bonita. Né? Então nós usamos a expressão de que tal pessoa é um Deus da beleza, elevando, né? Deixando bem claro que ele é o super e tal. Né? Mas todos nós, independente de quem quer que seja, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Tá? Agora é interessante que muitas vezes a gente esquece que essa imagem e semelhança que nós temos de Deus, ele não se limita, ou talvez não se refere somente a esse aspecto físico que a gente vê, a esse aspecto físico, né, da pessoa. Mas existe uma coisa que quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós recebemos também a imagem e semelhança da divindade dele em nossa vida. Jesus, Deus quando nos fez imagem e semelhança dele, ele também colocou, ele nos fez de uma forma semelhante a divindade que Deus tem em relação a essa preocupação de cuidar das pessoas, em relação a essa imagem de se compadecer, de se preocupar com as pessoas. Então nós temos isso dentro de nós, que nós somos semelhantes nessa divindade também. E a gente tem que exercitar isso, a gente tem que trabalhar isso. Nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos use, para que a gente possa exercitar essa parte dessa semelhança com Deus também. Tá? Então nós temos isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não somente no aspecto físico, mas também nós somos uma semelhança da divindade que Deus tem. Ele quer que nós cuidemos e nós nos preocupemos de outras pessoas também. Eu queria terminar falando de um outro exemplo também, em relação a tudo isso que se diz, a gente pensa em relação a curas, milagres, manifestações de poder. Existe um livro, ele chama O Crescimento do Cristianismo. Tá? Ele foi escrito por um sociólogo, acho que é americano, ele chama Rodney Stark. Ele não é evangélico, né? Ele é um sociólogo. Ele foi estudar o crescimento das igrejas, o crescimento do cristianismo nos 3 primeiros séculos. E ele ficou interessado por que o cristianismo, um grupo pequeno, um grupo de algumas pessoas, ele conseguiu crescer tanto. E ele conseguiu chegar até os dias de hoje na proporção de fiéis que nós temos hoje. Né? E todos nós, aqueles que têm fé em Deus, têm a visão do poder do Espírito Santo, a gente tem a visão daquele ide, né? Que os discípulos foram dispersados, começou um grande movimento de dispersão, cada um foi em grandes cidades, e a partir daí começou a expansão do Evangelho. Né? Mas na visão de um homem que não tem a fé em Deus, ele diz algumas coisas que foram muito importantes, e eu queria dividir com vocês isso. Ele é um sociólogo, ele estudou esse crescimento do cristianismo nos 3 primeiros séculos, e a gente tem que lembrar que quando a gente fala de cristianismo nessa época, são épocas que não existiam igrejas, né? Eles não se reuniam em lugares fixos, não tinham sedes fixas. A força dominante naquela época era o Império Romano e Grego, tá? E o cristão era a grande minoria daquela época também. Mas ele chegou à conclusão, através de textos, de livros, de anotações daquela época, que o crescimento do cristianismo se deu principalmente por 3 razões: pelo ato de bondade, pela compaixão dos cristãos e pelo cuidado que eles tinham em relação a essas pessoas.
Ele descreve várias situações, ele descreve como eram os cristãos em relação aos órfãos, como os cristãos se comportavam em relação às viúvas, como os cristãos daquela época se comportavam em relação às mulheres e crianças. Tá? Ele fez um estudo sobre isso. Mas existe uma passagem muito interessante que ele fala em relação a epidemias que a gente tinha naquela época. Né? Quando a gente fala de epidemia, a gente tem que entender, na época a gente não tinha Sandra, a Amanda, a Miriam, a Cláudia, aí, não tinha medicina para cuidar das pessoas naquela época. Então, quando vinha epidemias como varíola, quando vinha epidemias como sarampo, né, não tinha muito o que fazer, não tinha antibiótico, não tinha penicilina, não tinha antibiótico, não tinha nada. Tinha só, talvez, esperar morrer. Né? Mas ele fala de dois comportamentos daquela época. Ele fala primeiro dos pagãos, que os pagãos, eles quando descobriam, ou ao primeiro sinal, uma primeira suspeita de que havia alguém com uma epidemia dentro da sua casa, a primeira coisa que eles faziam, eles tiravam a pessoa da casa dele, abandonavam nas estradas bem distantes da casa dele, e a pessoa doente era jogada lá e tinha que esperar morrer. E os cadáveres eram tratados somente como detritos. Então não havia nenhum sentimento em relação a essas pessoas quando eles ficavam doentes. Aí ele fala, né, em relação aos cristãos, como é que os cristãos se comportavam naquela época. Ele fala interessante que naquela época, quando os cristãos sabiam que havia alguém com uma epidemia dentro de casa, eles se preocupavam muito mais em cuidar. Ele sabia, esse cristão que estava cuidando do outro, ele sabia que com certeza ele ia contrair essa doença também. Porque muitas vezes a pessoa chegava e cuidava do outro, a quem ele estava cuidando sobrevivia, e quem depois contraiu a doença, ele vinha a falecer. Mas que eles não tinham medo disso. Né? Eles tinham esse cuidado, eles sabiam que eles iam contrair, que era um trabalho assim, era um cuidado que eles não sabiam como é que eles iam terminar, se a pessoa ia ser curada ou não. Mas não interessava, eles chegavam, eles agarravam, eles pegavam as pessoas, cuidavam, né? E faziam tudo possível para que esse cristão sobrevivesse. O raciocínio dele, que ele fala em relação a essa taxa de mortalidade. Ele fala que a taxa de mortalidade dos pagãos gerava em torno de 40%. Tá? 40% dos cristãos, quando contraíram uma doença, dos pagãos, quando contraíram uma doença, ele cita que essa taxa de mortalidade do cristão era bem menor, foi em torno de 10% a 15%. Tá? A gente está falando isso não é na morte de 1 a 5 pessoas, mas é a morte de 50 a 100 pessoas. Porque uma epidemia dizimava, ela dava uma baixa total na cidade. Né? Derrubava qualquer ministro da saúde, qualquer secretário da saúde na tá? Não suportava. E ele fala que essa taxa de mortalidade dos cristãos, sendo pequena, é o que ao final de 5, 10 anos, aconteceu o quê? Tinha muito mais cristãos que pagãos naquela época. Ele acredita que uma das razões porque o cristianismo começou a crescer era por causa dessa grande diferença que existia nessa taxa de mortalidade. Ele conclui no livro dele falando justamente disso. Queria que vocês leiam o começo aqui. O cristianismo funcionou como um movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade da vida no mundo urbano greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida na cidade greco-romanas a proporcionar novas normas e novas modalidades de relacionamento capazes de fazer frente a graves problemas urbanos. As cidades repletas por sem teto, por pobres, o cristianismo veio trazer caridade e esperança. As cidades povoadas de forasteiros e de estrangeiros, o cristianismo propiciou uma base para o estabelecimento de vínculos. As cidades cheias de órfãos e viúvas, o cristianismo ofereceu um novo e ampliado senso de família. As
cidades dilaceradas pelo lento antagonismo ético, o cristianismo lançou novas bases para a solidariedade social. Por fim, as cidades que viviam abraços com epidemias, incêndios e terremotos, o cristianismo proporcionou um efetivo serviço assistencial. É interessante isso. Né? E Deus não fez milagres, Deus não operou o poder, Deus não curou todos os cristãos. E prevaleceu naquela época, prevaleceu nessa situação, a visão de um homem que não tem fé, é que cuidar, né? Esse ato de bondade, esse ato de compaixão, é que fez o cristianismo crescer. E quando a gente tem essa figura, assim, a gente lembra dessa situação, dessa passagem, talvez a gente tenha que questionar a nossa fé de hoje. Né? Nós temos hoje locais fixos para adorar, locais fixos para reunir. Tá? Mas o que nós fazemos com a nossa fé? Tá? Nós não temos, como havia naquela época, graças a Deus que operou na medicina, nós não temos epidemias. Mas nós temos hoje, se você ver, eu vi duas reportagens que eu achei interessante na Veja dessa semana, tem uma matéria muito importante, interessante, sobre o Facebook. Tá? Ele chama o Facebook a rede da inveja. Tá? Que algumas pessoas, tá? Deixa eu ver claro que não fala do lado do Facebook aqui, ele fala que algumas pessoas, a repercussão do Facebook, ele causa inveja nessas pessoas. Primeiro, de pessoas que, quando ele fala de algumas situações, eu vou citar três, de pessoas que quando veem uma outra pessoa viajando, tendo uma vida boa, ele não tem a chance de sair da sua casa, do seu quarto, isso às vezes causa uma situação de inveja nas pessoas. Situações de que quando ele posta alguma coisa e algumas pessoas curtem, ele vê uma outra pessoa que posta uma outra mensagem e várias pessoas curtem o outro que postou, às vezes isso também causa situações de infidelidade. Né? Mas hoje a gente existe, hoje a gente não vive não temos, graças a Deus, problemas com varíola e sarampo, mas a gente tem essas outras coisas. Se você vê hoje, no Fantástico existe para começar uma série que ele chama Os Males da Alma. O Dr. Drauzio Varela vai falar de uma coisa que chama Os Males da Alma. Né? Parece até tema de congresso evangélico. Né? Vai aparecer no Fantástico. Ele fala que a Organização Mundial da Saúde prevê que dentro de 20 anos a depressão vai ser a doença mais comum no mundo inteiro. Tá? O que nós vamos mais ouvir falar no mundo inteiro vai ser depressão. Ele fala de problemas de bipolaridade das pessoas, ele fala de problemas de autoestima, de baixa estima que tem, como as pessoas são afetadas em relação a tudo isso. Mas nós temos males. E a nossa fé, o nosso Deus que opera seus milagres, o nosso Deus que age sem manifestar o que Ele fez no início do cristianismo, é cuidar, a gente ter compaixão, entender o que o outro está passando. Talvez é uma forma de a gente adorar o nosso Deus verdadeiro. Que a gente não saia daqui hoje, né? Nós não estamos pensando em a gente tem que cuidar de alguém que está distante da gente. Nós temos que começar cuidando daquele que está do nosso lado. A palavra de Deus sempre se fala em relação ao próximo. Né? Cuidar das pessoas que estão próximas da gente. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amigos. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Deus falou que nós somos pastor. Ele adotou a figura, Deus diz que nós somos ovelhas, mas sem nenhum sentido de sentido e totalmente dependente de um pastor. E que precisa integralmente de um cuidado. Então, cuidar é algo que faz parte da nossa fé cristã. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada, nós não temos poder, o nosso amor é pequeno, nosso egoísmo é maior que tudo, Pai. Nosso orgulho é maior que tudo. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos do poder mexendo dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, Pai, para que a gente expresse uma adoração verdadeira do Senhor, Pai, que a gente faça coerência com aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas, da nossa fé. Nossa fé é uma fé de adoração, nossa fé é uma Deus, é uma fé que a gente compartilha e a comunhão com todos os irmãos e com todas as pessoas. Como é gostoso a gente viver nessa situação. Mas talvez, Deus, a gente tenha que entender aquilo que nosso irmão está passando, mas nem talvez tenha que dar conselhos, Deus, mas talvez de chorar, assim como Jesus chorou, ele entendia o que a gente estava passando. Pelo menos a gente entender e levar isso em oração diante do Senhor, Pai. Colocar a nossa vida de joelho diante do Senhor e clamar ao Senhor pela vida de um irmão nosso. O Senhor atende as nossas orações. O Senhor opera através dessas orações. O Senhor opera através da manifestação do Espírito Santo dentro da alma de cada um de nós. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar de novo a música. Somos chamados de Paulo.
vocês bem rápido, tá bom? Eu queria que você ficasse com uma pessoa, mas não, que não seja o seu cônjuge ou da família, outra pessoa, tá bom? Rapidamente em dupla, pode sair do seu lugar, não fique sozinho, tá bom? Eu queria que você ficasse com uma pessoa que não é do seu convívio normal, natural, do dia a dia, tá bom? Por favor, pessoal, aí, pode andar aí, por favor, pode ir para o outro lado, o pessoal fica na cara, por favor, escolha assim uma pessoa que você não conhece muito, ou que você conhece, mas não é do seu convívio do dia a dia, não. Vocês são irmãs aí, você. Pode ter uma circulada aí também. Tem gente desse lado aqui. Quando você tiver com seu marido, com sua irmã, com alguém, a gente não vai pensar. Ok, todo mundo? Bom, isso aí, rapaz, você é sua filha. Graças a Deus, né? A Renatinha pode circular também, igual. Voltar com vergonha. Então, se alguém aí ainda não encontrou, pode vir aqui com o Val. Ou pode trocar também, tá bom? Isso, então. Karina, por favor, com a Renatinha. A gente vai precisar mais de isso, aí você vai olhar para o seu irmão, ou sua irmã, que você está ali, para ele. É difícil olhar para uma pessoa que você não conhece muito bem, né? Uma pessoa que você encontra às vezes, ou nunca viu. Fica meio assim sem graça, meio constrangida. Mas é importante que a gente olhe para pessoas diferentes. Ou pessoas que não são do nosso convívio natural, do nosso dia a dia. Agora olha para ela e diga para essa pessoa: o Senhor está cuidando de você. O Senhor te ama. Ele deu o seu filho por você. E Ele está cuidando de você. Ele te entende. Ele conhece as suas lutas. Jesus é o teu pastor. E agora você vai dizer para o seu irmão que ele pode contar com você. Conta comigo. Porque eu vou ajudar a cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Isso é sério. É muito fácil cuidar de pessoas que a gente ama, que a gente conhece. Mas pessoas que a gente não conhece, às vezes é difícil a gente olhar para a pessoa e falar: conta comigo. A gente está junto nessa caminhada, a gente vai cuidar do mundo. Porque nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas que cuidem de nós. Independente da maneira que somos ou os defeitos que nós temos. Apesar das nossas carências, talvez a pessoa que você está falando agora, você não sabe. Mas talvez a pessoa esteja em depressão. Talvez a pessoa está passando por uma angústia muito grande. Talvez em muitos anos ou por muito tempo, alguém nunca, ou talvez faz muito tempo que a pessoa não chegou para essa pessoa que você está à tua frente, tenha dito para ela: eu estou cuidando de você. Faz muito tempo que talvez ela não tenha ouvido isso. Mas o nosso chamado como cristãos, como filhos de Deus, é a gente cuidar de pessoas, a gente sustentar pessoas em oração, sustentar pessoas com um abraço, com um sorriso, e dizer para essa pessoa que você tem para você é importante. Não dá um abraço
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer. Porque, Senhor Deus, como nos primeiros séculos, as pessoas se davam, as pessoas ficavam doentes, não pelas outras, literalmente, e davam a sua vida. Muitas delas morriam por amor a outra pessoa. E, Senhor Deus, muitos hoje, Senhor Deus, têm buscado o poder de Deus para o benefício próprio, para a sua satisfação própria. E quantos de nós, e quantos, ó Deus, muitos, faz muito tempo que não ouve de alguém dizendo: eu estou cuidando de você, conta comigo, eu estou orando por você, você é especial para Deus e para mim. Senhor Deus, nós somos o teu corpo e queremos ser agentes de cura, queremos ser vasos nas tuas mãos, para ser bênção na vida das pessoas. Então, Senhor Deus, cada um que está aqui hoje nesta manhã, seja, Senhor Deus, vaso nas tuas mãos, seja, Senhor Deus, instrumentos para abençoar, para socorrer, para ajudar, Senhor Deus, para olhar somente, para ter esse tempo de atenção, porque as pessoas não têm mais tempo para as outras. Mas aqui nesta manhã, Senhor, nós estamos diante da tua presença, diante do nosso amado irmão, irmã, visitante, querido, dizendo para ela: você é importante para Deus e para mim. Então, Senhor Deus, como nos primeiros séculos, que hoje, Senhor Deus, aqui, hoje, no século 21, nessa geração, nesta igreja, nesta manhã, que a gente viva este mesmo amor de Jesus, como foi no princípio, que a gente doe a nossa vida, o nosso tempo, os nossos ouvidos, os nossos recursos, para abençoar pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão, a unção e o poder do teu Espírito Santo seja manifestada hoje e para todo sempre nesta igreja, através das nossas vidas, para a glória do Senhor. Nós oramos assim e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Todos que vão uma semana maravilhosa. Pode se sentar. Pode sentar um pouquinho, a gente já está quase encerrando. Mas só pode ficar aqui. Eu queria pedir, a Edmê está pedindo que a gente estivesse lembrando, né, da mãe dela, a dona Maria, ela vai estar passando por um procedimento, está fazendo tratamento médico, e amanhã ela vai estar passando por um procedimento. Ontem parece que ela não passou muito bem, né? Agora, né? Se a gente estivesse lembrando dela, nós vamos orar agora, mas se vocês estivessem lembrando amanhã também, o procedimento que ela vai fazer, a gente passa orando, por favor? Senhor Deus, queremos agora entregar a vida da dona Maria nas tuas mãos. Pai, o Senhor conhece o coração dela e sabe a angústia do coração dela. A gente sabe que quando temos uma enfermidade, Senhor Deus, que pode nos levar, que pode abreviar a nossa vida, a gente fica tão preocupado, tão com o coração apertado. O Senhor conhece o coração dela, pedimos para que o Senhor esteja falando, dando paz ao coração dela, a família também. E, ó Deus, durante esta semana, Senhor Deus, que vai passar por esse médico, que o Senhor esteja então abençoando os médicos, o medicamento, toda a equipe, Senhor Deus, os enfermeiros, o hospital, os equipamentos, tudo que vai ser usado, Senhor Deus, então que o Senhor esteja então abençoando, conduzindo, dando discernimento, Senhor Deus, a todos que estão envolvidos nessa luta, Senhor Deus. Pedimos então a tua graça. Que o Senhor então manifeste o teu poder segundo a tua vontade, ó Deus. Eu sei que nada passa despercebido, nada, Senhor Deus, está fora do controle das tuas mãos. O Senhor tem poder para todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é poderoso para uma cura, principalmente na cura do coração, da alma, da família. Tudo isso não está acontecendo por acaso, mas está no propósito do Senhor. Então nós assim oramos, agradecemos e entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu apresentar os visitantes. Temos a Renata e o Sérgio, amigos do Vanderlei e da Raquel. Sejam bem-vindos, tá?
E a Araceli trouxe a Letícia também? Falar, Letícia? Tá. Agora não temos avisos, mas a Noemi tem um recado para dar. Aí, ó. Bom dia. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Vou pedir para o Paulinho vir aqui. Eu tô grávida. E nós queríamos fazer nesse momento, assim, já vamos comemorar o aniversário. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores desse homem de Deus. Eu não preparei vídeo, não preparei nada porque ele fica do meu lado sempre. Eu ia perceber que ele está fazendo alguma coisa diferente. Então ele está sabendo, mas é da igreja. A igreja do Senhor, mas aquela igreja que você tem amado, que você tem pastoreado. Nós preparamos com muito carinho o momento de estarmos junto com você, nos alegrando com o Senhor por mais um ano de vida. Eu queria dizer, nesses bastidores, gente, é muito engraçado. Eu acho que talvez nem todos saibam, mas ele exerce uma profissão. Ele analisa sistemas, ele tem uma empresa de sistemas de informação, ele trabalha, né, com desenvolvimento de sistemas. Nós temos uma equipe lá, muito querida, né? E juntamente com isso, ele atendeu o chamado do Senhor. E atendendo esse chamado do Senhor, eu vejo a obediência dele. Isso eu queria compartilhar com você. Que esse homem, ele ouviu falar do Senhor e disse: eu amo esse Deus, eu vou seguir. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe? Você ama. E o Senhor chamou. O Senhor o atraiu. E ele ouviu. Ele foi obediente. E ele atendeu esse chamado. Aí então o Senhor, ele pediu: estende suas mãos, eu quero te entregar uma coisa. Ele tem uma missão para entregar. E ele estendeu as mãos. E quando o Senhor disse: pastoreie o meu rebanho, eu sei que ele titubeou, porque ele pensou assim: será que eu vou ser capaz? Mas esse homem, ele foi em obediência e atendeu esse chamado. Ele recebeu essa missão. E eu sei que muitas vezes, ao longo do caminho, ele vai à frente do rebanho, e eu vejo que o rebanho, que somos nós temos ido atrás, como ovelhas, sabendo que Jesus é o cabeça. Mas o Senhor confiou nas mãos desse homem a missão de fazer com que o rebanho tome em direção ao Senhor, cada vez mais próximo dele, cada vez mais na semelhança de Jesus. Eu sei que muitas vezes ele olha para trás e pergunta para o Pai: é esse o caminho? E eu vejo esse temor, esse amor, essa reverência a Deus, e quanto ele deseja fazer de fato aquilo que está no coração do Senhor. Então isso não é simplesmente vamos comemorar um aniversário. Esse é o momento de uma igreja a gente dizer: nós nos alegramos de estarmos juntos nessa caminhada na igreja do Senhor e vamos caminhar juntos. Da mesma forma como você esteve aqui na frente falando: olha para o outro, compra comigo. Nós, como igreja, queremos olhar para o nosso pastor e dizer: compra com o outro, porque nós estamos juntos nessa caminhada. Esse é um momento de gratidão ao Senhor por mais esse ano de vida, ele completou. E dizer que assim, nós somos abençoados pelo Senhor, porque o Senhor tem nos presenteado com mais um ano de vida da sua preciosa vida. E eu sei que Ele tem feito tudo com muito carinho. E o que Ele faz, gente, é com muita reverência,
E eu vejo o quanto isso é agradável ao Senhor, por isso que a gente pede para o Jean pegar. Não tem só esse bolo, tem mais 2 além guardados, vai dar para todo mundo, calma. Opa. A gente precisa do fósforo, gente, porque a vela acabou. Precisa de outra vela? Então, gente, eu queria convidar vocês a cantar um parabéns para o pastor Paulo. E depois eu vou pedir para o Vanderlei ir à frente e orar pelo nosso pastor. Para vocês terem uma ideia, faz 20 anos que ele não tirava férias do trabalho. Essa foi a primeira vez que a gente teve férias. Nesses 15 dias de férias que nós tivemos, mas foi um tempo precioso que o Senhor reservou para a gente como família e para a gente como casal. Né? São tempos preciosos. E eu queria agradecer a igreja porque vocês continuaram juntos com a gente. Então, Vanderlei, por favor. Gente, a vela apagou, porque acabou o pavio. Mas a gente vai cantar parabéns. Vamos se levantar e cantar parabéns para o nosso pastor? Então vamos lá. Jean? Oi! Puxa aí, por favor. 1, 2, 3! Parabéns! Muito obrigado, gente. Agora tudo faz sentido. Nossa, eu fui ao banheiro. Nossa, eu detesto aqui. A Nath ali. E ela meio sem graça, não falou nada. Mas eu pensei, bom, deve ser um capricho do pessoal, mas eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero, ao mesmo tempo, assim, a gente é falho, né? Eu gostaria de. Sempre assim, eu falo para mim, eu sinto que não sou suficiente. Eu acho que deveria fazer muito mais, queria ter mais tempo, mais tudo, mas às vezes a gente é falho, a gente não consegue alcançar todas as coisas, então talvez nessa caminhada, às vezes pode ser que alguma ovelha deu uma torcida no pé e eu não percebi, então eu peço perdão a vocês, mas eu agradeço o apoio, o carinho, a oração de vocês. Eu louvo a Deus. Eu sempre tenho compartilhado assim com todos, com a liderança, com a Neni, que esta igreja é uma igreja maravilhosa, é uma igreja carinhosa, é uma igreja assim, compreensiva, e isso tem alegrado muito meu coração. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela liderança.